Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e em casa. Vamos lá, a aula de hoje vamos continuar revisando o assunto que foi visto antes do distanciamento, né? Que é o estudo dos gases, ok? Também vou resolver algumas das atividades que passei ontem, não todas, certo? Vocês precisam ter autonomia de tentar responder, né, as questões sem que eu responda sozinho com vocês, ok? Mas eu vou tirar algumas dúvidas e responder algumas questões para vocês terem como base a solução. Vimos o que era gases ideais, certo? Quais são as variáveis de estado de um gás: pressão, volume e temperatura, certo? O estado de um gás corresponde à pressão, às condições de pressão, temperatura e volume deste gás, ok? Quando eu falo qual é o estado, quando eu pergunto qual é o estado de um gás, eu estou querendo saber qual a pressão deste gás, qual a temperatura a qual ele está submetido e o volume que ele está ocupando, ok? Estas são as variáveis de estado de um gás, ok? Se eu alterar uma dessas variáveis, eu vou mudar o estado do gás. E aí eu digo que eu tenho uma transformação gasosa. O gás ele sofreu uma transformação física. Vimos três transformações gasosas. A primeira delas, vamos começar por transformação isotérmica, né? O que é que está dizendo aqui? Sob temperatura constante, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, transformação isotérmica. Iso vem de igual, o mesmo não altera. Térmica de calor, ou seja, a temperatura é constante. Eu só altero pressão e volume. Mas como é que o volume se comporta quando eu altero a pressão? É isso que nós vamos ver agora. Então reparem essa figura 4 aqui, ó, transformação isotérmica. A gente tem dois recipientes, um estado inicial, o da esquerda, e estado final, o da direita. Eu tenho uma pressão e um volume. Quando eu pressurizo, quando eu aumento a pressão, ó, repare que o êmbolo aqui ele está descendo. O que é que está acontecendo com o volume? O volume está diminuindo. Aquelas partículas estão ocupando agora um espaço menor do que antes. Então, toda vez que eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura. Isto pode ser visto neste gráfico, né, da pressão versus temperatura ao lado direito do slide. Então, numa transformação isotérmica, toda vez que eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Toda vez que eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Ou seja, volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Numa transformação isobárica, o que eu mantenho constante é a pressão. Então, eu tenho que saber como é que o volume varia com a mudança de temperatura. Então, vamos olhar a imagem ao lado esquerdo da imagem do slide, né? Temos um estado inicial, as condições do gás T1, P1 e V1, e ocorre uma transformação, e reparem que T2 é igual ao dobro de T1, ou seja, eu dobrei a temperatura do estado inicial para o estado final. Como é que o volume ele se comporta? Reparem que o volume aumentou. Antes, as partículas do gás estavam ocupando um determinado volume. Quando eu aumento a temperatura, este volume ele aumenta também. Ou seja, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma dessas grandezas, eu vou aumentar a outra. Quando eu diminuo o volume, eu também diminuo a temperatura. Isto pode ser visto nesse gráfico ao lado direito do slide, né? Toda vez que eu aumento o volume, eu também aumento a temperatura, de forma proporcional. Então, se eu dobro a temperatura, eu dobro também o volume, sob pressão constante. Não pode esquecer que é uma transformação isobárica. Vamos lá agora para a terceira e última transformação, que é a transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Então, a variável
Desculpa, a variável de estado do gás que permanece constante é o volume, ok? A pressão e a temperatura variam e o volume permanece constante. Então, com o aumento da temperatura ou diminuição da temperatura, como a pressão se comporta, ok? Então vamos lá. Primeira imagem à esquerda do slide, temos um estado inicial com P1, T1, que é a pressão inicial e temperatura inicial, e um estado final com P2, T2, que é a pressão final e a temperatura final. Reparem que eu posso afirmar que a temperatura 1 é menor que a temperatura 2, ou seja, a temperatura aumentou do recipiente 1 para o recipiente 2. E a pressão também aumentou. Como é que eu sei disso? No recipiente do lado esquerdo eu tenho apenas um pezinho. No recipiente do lado direito eu tenho dois pezinhos. Ou seja, a força que está incidindo aí neste êmbolo, nesta tampa do recipiente, é maior quando eu tenho dois pezinhos. Logo, como pressão é força sobre área, eu vou ter uma maior pressão no recipiente 2. Mas como é que eu sei que a temperatura aumentando, a pressão também vai aumentar? Então vamos relembrar o conceito de temperatura. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas de um sistema. Se eu aumentar a temperatura, as partículas ficarão mais agitadas. O movimento caótico vai aumentar. Elas vão se chocar cada vez mais entre si e com as paredes do recipiente, porque eu estou aumentando o seu grau de agitação dessas partículas, ok? Se eu estou aumentando o grau de agitação das partículas, eu vou aumentar o número de choques entre elas e entre essas partículas com a parede do recipiente. O que é pressão? Pressão é força incidida sobre uma área. Se eu estou aumentando o número de choques, eu vou estar aumentando a força em uma determinada área. Logo, eu vou estar aumentando a pressão. Um exemplo prático disso é a panela de pressão utilizada para cozinhar alimentos. Toda vez que a gente coloca água na panela de pressão e essa água ela passa para o estado vapor, este gás ele começa a ocupar todo o volume da panela de pressão. E quanto mais água passa para o estado do vapor, mais gás vai ocupando a panela de pressão, todo o espaço da panela de pressão. Se a gente não liberar o gás o vapor d'água que está dentro da panela, a panela de pressão vai explodir, porque não vai suportar a pressão exercida pelo vapor d'água dentro da panela. Ok? Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão também dentro da panela. De modo que, se eu não diminuir a quantidade de vapor de gás, eu não vou diminuir a pressão, logo a pressão, vai aumentar no limite que vai fazer a panela explodir, ok? Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Toda vez que eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, e toda vez que eu diminuo a temperatura, eu também diminuo a pressão. Com base nessas transformações, né, chegamos à Lei Geral dos Gases, que já vimos em sala de aula, né? É a equação geral dos gases que envolve as variáveis de estado dos gases, pressão, volume e temperatura. Então, pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final. Então, reparem que toda vez que a questão falar sobre um estado inicial, ou seja, como é que eu sei que está falando de um estado inicial? Porque a questão vai dar as condições iniciais de pressão, volume e temperatura do gás. Quando a questão falar que uma dessas variáveis foi alterada, eu estou mudando de estado do gás. Então, é um estado final. A questão vai procurar saber qual o volume final, ou qual a temperatura final, ou qual a pressão final. Então, a equação a ser utilizada vai ser justamente essa que vocês estão vendo, que é chamada de equação geral dos gases ou lei geral dos gases. Vamos responder algumas questões para ver se fica claro para vocês na prática. Primeira questão. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm quando a temperatura é de 9 graus Celsius.
Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius e seu volume aumenta de 10%. Qual a nova pressão do pneu? Então, olha só. Primeiramente, a questão fala de um estado inicial. Qual é este estado inicial? Pressão de 2 atm com a temperatura de 9 graus Celsius. Ok? Ele não fala o volume ainda. Depois, a questão fala que o pneu do veículo teve sua temperatura aumentada para 37 graus Celsius e o volume aumentou de 10%. Qual é a nova pressão do pneu? Então, como está falando de um estado inicial e de um estado final, a equação a ser utilizada vai ser justamente a equação geral dos gases, que está aí na tela. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, ok? Anotei aqui o estado inicial P1 2 atm, T1 9 graus Celsius. Lembrando que eu nunca posso utilizar a temperatura em graus Celsius para realizar cálculos. Sempre temperatura em Kelvin. Então, como faz para transformar graus Celsius para Kelvin? A temperatura em graus Celsius mais 273. Então, 273 mais 9, 282 Kelvin, ok? O volume 1 não é especificado. Estado final, a pressão, ele quer saber qual é a pressão final. Temperatura final, 37 graus Celsius, que é igual a 310 Kelvin. E o volume final, ele fala aqui, o volume final aumentou de 10% do inicial. Isso significa que o volume final é igual ao volume inicial mais 10% deste volume inicial, já que teve um aumento de 10%. Então a gente vai manipular ali a equação matemática, né? 10% é igual a 0,1, porque 10 dividido por 100 é 0,1. Então fica V1 mais 0,1 V1. 1 mais 0,1 é igual a 1,1 V1. Então V2 é igual a 1,1 V1, ok? Pronto, tenho todas as variáveis. Só preciso descobrir P2. Vou substituir os valores aqui na minha equação. Então, 2 vezes V1 é igual a 282, que é igual a P2 vezes 1,1 V1 sobre 310, ok? Só manipulação de fórmula. Ó, manipulei a fórmula. V1 eu corto com V1 e vai restar só números, ok? Se tiver alguma dúvida na manipulação de fórmula, entre em contato comigo depois que eu tiro as dúvidas, mas isso é apenas a parte matemática da questão. A parte química é interpretar qual é o estado inicial, qual é o estado final, ok? Então P2 dá aproximadamente 2 atm. É possível fazer essas aproximações na prova, ok? Próxima questão. Sob pressão de 5 atmosferas, certa massa de gás perfeito ocupa o volume de 50 litros a temperatura de 100 Kelvin. Responda. Sob que pressão o gás passa a ocupar o volume de 100 litros quando sua temperatura for modificada para 400 Kelvin? Então, dá para ver bem nitidamente que temos um estado inicial, né? Então, como é que a gente sabe qual é o estado inicial? Quais são as variáveis? Quais são os valores das variáveis iniciais? Então, pressão de 5 atmosferas, volume de 50 litros, temperatura de 100 Kelvin. Esse é o estado inicial do gás, ok? Na letra A, ele está falando que está perguntando qual a pressão quando o volume mudar para 100 litros e a temperatura mudar para 400 Kelvin. Então, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Certo? Então, macete, dica para vocês. Coloca os valores de P1 V1 e T1, P2 V2 e T2 antes de montar a fórmula, ok? Porque aí vai ficar mais claro o que é que você tem que substituir e aonde você tem que substituir, ok? Então, P2 é incógnita nesse caso, porque ele quer saber a pressão final, que dá um valor de 10 atm. Qualquer dúvida pode estar falando comigo. Letra B. Em que temperatura o volume do gás será de 20 litros se a pressão for modificada para 2 atmosferas? Mesma forma de responder. Então, a gente já tem o estado inicial, que é dado no começo da questão, né? Pressão de 5 atmosferas, volume de 50 litros e temperatura de 100 Kelvin. A diferença agora é que eu mudo a pressão para 2 atm
o volume para 20 litros e pergunto qual a temperatura. Né? Vai ficar desta forma aqui, 5 vezes 50 sobre 100 é igual a 2 vezes 20 sobre T2, que é quem você quer descobrir. Né? T2 dá 16 Kelvin, ok? 16 Kelvin. Letra C, deixei para vocês responderem em casa. Na letra C, vocês têm que descobrir o volume. Ó. Que volume o gás passará a ocupar se a temperatura for alterada para 200 Kelvin e a pressão para 4 atmosferas. Ok? Quarta questão, só vou fazer mais essa certinho, as outras vocês fazem em casa. E eu vou cobrar, tá bom? É para fazer mesmo. Um carro-tanque transportou gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos. Anota, ó, volume inicial 30 metros cúbicos. Que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius para a pressão ser de 2 atm. Anota, a temperatura inicial 20 graus Celsius, que é igual a 293 Kelvin, e a pressão inicial de 2 atm. Na estação de tratamento de água, esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, ou seja, o volume aumentou. Mantido a 293 Kelvin, a temperatura permaneceu constante. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação. Qual é a transformação em que apenas a temperatura se mantém constante e a pressão do reservatório era? E aí tem que calcular a pressão do reservatório. Então, aqui está o cálculo para calcular a pressão, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Temperatura não entra na equação porque ela não muda, é constante. P1 é igual a 2 vezes 30, que é o V1, volume inicial, é igual a P2, você quer descobrir, vezes o volume final, que é igual a 50. Então, P2 é igual a 1,2 atm. Né? E a transformação ela é isotérmica, porque a temperatura foi mantida constante. Então a resposta correta é a letra A. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.